Olá, eu sou Marcelo Novaes. E eu sou a Kemi Soy. Bem-vindos ao Joia, Diálogos da Joalheria. Andando pela rua da sua cidade, você pode encontrar alguém com uma peça de joalheria que desperte a sua atenção. Talvez ela pareça ser feita à mão, tem mais brilho, seja maior do que o habitual ou tenha sido criada com materiais como borracha ou plástico. Pode ser que você tenha acabado de se apaixonar por uma joia contemporânea. Existem muitas ideias do que uma joia contemporânea é de fato. Uma definição interessante foi feita pelo escritor e curador neozelandês Damian Skinner, que impactou bastante no pensamento sobre a joia contemporânea em todo o mundo. Segundo Damian, joalheria contemporânea é uma prática autorreflexiva, significando que ela está interessada em refletir nela mesma as condições nas quais ela acontece. Em geral, joalheiros contemporâneos trabalham sob uma relação crítica à história, da prática e consciente a um amplo campo da joalheria e do adorno. Isto torna a joalheria contemporânea diferente de outras formas de adorno corporal. As práticas se relacionam com a história da joalheria ou a relação com o corpo e o uso da peça. A joalheria contemporânea é forjada pela consciência da situação na qual ela existe. Por um instante, pode parecer muito conceito para se absorver de uma vez, mas podemos nos questionar de onde ou por quem foi feita a peça de joia que você está usando? Ela representa alguma data especial ou evoca a lembrança de alguma pessoa querida? Pense nas alianças de casamento, nos anéis que unem as pessoas e as vidas, pingentes e pulseiras que nos fortalecem ou lembram valores muito íntimos. Quando portamos esses objetos, eles comunicam quem somos e o que é importante para nós. Quando vemos alguém usando essas peças, de forma inconsciente, conseguimos ler através da joia e nos ajuda a descobrir mais sobre o usuário. De uma forma mais simples, podemos dizer que a joia contemporânea expande a nossa percepção sobre essas associações. Joalheria é uma das formas mais antigas de expressão. Nos últimos séculos, tem sido muitas vezes usada como símbolo de riqueza ou status, habitualmente comunicada através do valor de materiais preciosos como ouro, diamantes e pedras na sua composição. Nos anos de 1940 e 50, joalheiros começaram a questionar esses pontos de vista e, a partir das últimas décadas, começaram a experimentar materiais disponíveis à sua volta. Pensando além das fronteiras comerciais, joalheiros contemporâneos foram hábeis para questionar temas que lhes eram caros, e, em contrapartida, permitindo aos usuários de joias novas formas de autoexpressão. Por volta dos anos 70, esta abordagem ficou conhecida como a crítica à preciosidade, conceito que continua a influenciar o trabalho de artistas ainda hoje. No Brasil, a joalheria contemporânea é restrita a um grupo seleto de artistas, ao mesmo tempo que experimentaram com materiais ainda pouco associados à joalheria. A técnica da alvezaria tradicional servia de base para unir execução e criatividade em experimentos estéticos de uma arte vestível. Hoje, com a viabilidade de pequenos joalheiros expandirem o domínio da gestão sobre a criação como negócio, o maior acesso a oportunidades da comunicação digital, o crescente interesse do público por alternativas criativas no uso da joia, percebemos um despertar de um movimento interessante da joalheria contemporânea. Num tempo quando o olhar para a sustentabilidade, o isolamento social e o conceito da joia como plataforma de transformação têm sido expandidas, a joalheria contemporânea se apresenta de forma mais acessível e convida o público a fazer parte desse universo fascinante. Além de promover o diálogo e o conhecimento sobre a joalheria para o público final, o nosso programa é uma vitrine para divulgar o trabalho de joalheiros brasileiros. Para entender o movimento da joalheria contemporânea, nada melhor do que conversar e conhecer o universo criativo e a trajetória de uma artista contemporânea no campo das joias. Graduada pela FAU-USP em Arquitetura e Design em 1986, Ana Calbucci teve sua formação em joalheria no ateliê Renato Camargo, em São Paulo, assim como na Alquimia, em Firenze, estudando nos cursos intensivos da escola. Participou de diversas feiras e exposições como a Royal Barcelona, a Bienal Latino-Americana de Joalheria Contemporânea, a Bienal de Arte e Joalheria em Beijing e a Brasil Jewelry Week. Trabalha atualmente em seu ateliê em São Paulo, onde desenvolve técnicas para a composição de séries que materializam manualmente suas vivências, memórias e experiências através de adornos corporais. Ana,
Primeiro de tudo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso programa do Joia Diálogos da Joalheria. Obrigada a você, Marcelo e a Kemi, pelo convite. Eu adorei, eu acho que toda vez que é possível a gente falar de joalheria, sempre vale a pena, né? E expandir os horizontes sobre o nosso assunto, né? Ana, e já começando, eu queria saber, na sua visão, como é que você definiria a joalheria contemporânea e como que se deu esse encontro? Meu encontro com a joalheria se deu numa esfera mais ampla, não exatamente com a joalheria contemporânea de início. Eu comecei a querer ser joalheira quando eu viajei para o Egito e visitei o Museu do Cairo, todo o tesouro do Tutancâmon, e aí as joias me pareceram assim muito atuais, eu fiquei muito encantada com tudo aquilo, foi assim uma hora que aquilo me pegou, e eu saí feito uma louca pelo bazar do Cairo, atrás de pedra, pérola, e comprei um monte de coisa, e cheguei no Brasil, comecei a fazer, nem sabia que eu ia fazer, comecei a fazer, até a hora que eu achei que eu precisava de um conhecimento melhor do que eu estava, né, me encantando, e fui ter aula no ateliê do Renato Camargo, que é um estúdio aqui grande em São Paulo, conhecido, e isso foi 2010, quer dizer, faz um tempo. Mas eu sou arquiteta, então eu naquela época trabalhava muito como arquiteta, então a joalheria veio vindo aos poucos. Até que quando foi mais ou menos em 2017, eu fui fazer um curso de joalheria na Itália, em Firenze, na Alquimia, que é uma escola importante lá. Eu fui fazer um curso de verão, fui aprender umas técnicas. E quando eu voltei de lá, eu pensei, não, a criatividade está aqui, não está mais na arquitetura, e aqui é o meu caminho. Então eu me foquei, eu falei, já que é para ser, vai ser, né? Vou me focar e vou assim, porque por ser arquiteta, eu tenho uma coisa tinha uma coisa geométrica muito forte, muito presente. E eu percebi que minha mão não era geométrica, era uma mão muito mais rústica, né, de um outro tipo de pegada. E foi na época que eu reconheci isso e me tranquilizei, porque até então era um embate, né? E aí eu comecei a ter aulas de cera perdida, me apaixonei por essa técnica da fundição, que é uma técnica ancestral, e junto com isso vinha muito umas questões minhas internas do que era o fazer manual e do que era a joalheria para mim. E foi a primeira vez, em 2018, que eu sentei no meu ateliê e falei, eu vou fazer uma série que signifique algo, né, de toda essa minha procura, que eu cheguei num ponto, ou comecei um caminho, mas com o foco específico, né, na joalheria. Então, eu fiz uma coleção, uma mini coleção. Eu digo série porque até hoje eu volto para ela e continuo, então não é uma coleção, porque os joalheiros não gostam de falar coleção porque parece um pouco uma coisa fashionista, né? Mas eu penso que eu não falo coleção porque eu não faço uma coisa fechada, né? Eu sempre acabo produzindo, sempre voltando. Então, eu fiz essa série e eu fiz um statement, né, para essa série, que é assim, o que é, né, o que é essa série, o que são essas peças, o que se pretendia com elas. Tirei boas fotos e aí eu sentei e comecei a mandar para várias exposições, open calls, tudo que estava realmente na mão assim para ser feito. E eu tive um retorno muito bom, porque eu comecei a ser aceita. Eu mandei para a Sierard, que é uma feira muito grande na Holanda. Depois eu fui aceita na Royal Barcelona em 2018, e aí eu vi que tinha uma substância. Então eu acho que assim, meu encontro com a joalheria contemporânea veio quando eu aceitei o meu fazer do jeito que era, como era natural de mim, quando ele realmente apareceu com uma alma e com uma intenção. E quando eu digo statement, não é que eu escrevi um texto inventando uma narrativa, não, era exatamente como aquilo apareceu, e eu acho que assim tinha uma empatia muito grande com as peças, por isso que teve toda essa aceitação, eu acho. E para mim a joalheria contemporânea naquela época, eu não sei se era uma preocupação, a minha preocupação sempre foi uma coisa muito individual, de encontro de um caminho muito individual. E aí eu fui para Barcelona, dessas feiras todas que eu fui aceita, eu escolhi Barcelona, porque era em outubro e eu tinha que estar presente,
E lá, sim, foi meu encontro com a joalheria contemporânea, porque eram mais de 60 artistas do mundo inteiro e coisas assim que eu não imaginava. Enquanto minha mesa tinha muitos colares, brincos, anéis, uma joalheria quase mais formal, tinha outras que tinham 5 colares só, tinha uns zilhões de broches, muitos broches, tinha uma coisa muito inusitada de materiais, né? Eu acho que de prata mesmo, com metal, acho que tinha eu e mais 3, o resto eram materiais diversos. As conversas, as interações com os outros artistas, que foi também super fundamental. E era uma época que eu fazia uma tutoria com o Jorge Manilha, e ele estava lá, junto comigo nessa Royal. Ele estava passeando, né? Ele é professor, estava vendo os alunos, tal. E o Jorge falou para mim, não da joalheria contemporânea especificamente, mas dessa joalheria que se coloca mais artística, né? De uma coisa que tem uma intenção artística, né? Não é só um anel para ser bonito e pôr no dedo, tem sempre um processo criativo diferenciado e daqueles materiais todos, porque eu falei, mas então o que que é isso? É você pegar um material diferente, então é joalheria contemporânea? Ele dizia que não, que o grande turning point ali era assim, fazer virar precioso, ou que seja precioso, um outro material, porque é o jeito que você faz, é um jeito que só você faz, então você torna o plástico precioso, você pode tornar o polymer clay precioso, você pode tornar o metal, quer dizer, não é, a joalheria contemporânea não é uma coisa que faz com que você não trabalhe com metal, não é isso, porque se teu ideário de projeto, de conceito, de intenção for o metal, ela vai ser de metal. Se ela for papel, vai ser de papel. Quer dizer, o material vai entrar para te ajudar a transmitir uma mensagem. Seria basicamente isso. Como um suporte daquela ideia. Eu fiquei curioso para saber como é que foi. Você tem alguma peça para mostrar para a gente dessa chegada, dessa primeira série? É que eu estou numa cor meio maldita, né? Toda de preto, mas acho que a mais significativa é essa, é que realmente ele é um colar muito grande, porque a intenção é justamente Vira um esse... pouquinho para a câmera. E aí, isso, exato. Bacana. Quando ele fica pendurado, ele fica assim, e não assim. Porque Ah, é uma coisa de você conter, tá? entendi. Então, essa série que foi para Barcelona, ela tinha o statement dela, essa é uma das peças também. Era muita coisa que eu aprendi na alquimia, que são a colocação dos pigmentos, esse é um anel com pigmento de tinta em pó, e a aplicação das folhas de ouro. Que lindo. E o material é prata, né, Ana? Esse é prata oxidada, e esse é Aham, uma prata natural. prata. Essa coleção chamava In Natura, e a intenção era que fossem objetos que se achasse numa escavação arqueológica. Que, de repente, você está lá e você acha e você não sabe nem que época é, sabe? Quando você... Aham. Então, assim, a intenção de você colocar uma coisa que transcende épocas, né? Essa foi a intenção de toda essa coleção, e ainda continuo fazendo, porque tem uns anéis, esse aqui, por exemplo, que é muito vendido, e eu falo, vou parar de fazer. Aí eu falo, não vou parar nada. E lá não vou parar nada porque vende, eu não vou parar porque quando a gente tem uma boa ideia, um bom conceito e funciona, Ele evolui parar. também, né, Ana? Ele evolui também, né? No seu desejo, nas suas vontades também, né? Então é um filho que vai crescendo, né? Então, esse foi o começo desse percurso mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? Fantástico, Ana. Nossa, adorei, suas peças são lindas, parabéns. O interessante, né, que a gente traz aqui para o nosso programa é justamente a informação, né? Eu sempre falo isso, como o meu histórico, o meu background é da joalheria tradicional, eu estou achando incrível e muito enriquecedor para mim estar conhecendo outros nichos, e eu acho muito importante a gente passar isso para o público também. Essa definição que você deu sobre joalheria contemporânea, eu achei fantástica, que é o criador que dá, né, a validação do material, né? Então, assim, você pode sim valorizar o papel, o material que for,
não precisa ser necessariamente a prata ou o ouro, enfim. Sei que você tem uma abordagem interessante sobre Adorno com a mitologia. Eu gostaria que você explicasse essa conexão e eu queria saber também, por exemplo, será que um colar de miçanga tem o poder de reconexão do humano com um tempo em suspensão? Aqui, na verdade, o meu encontro com a joalheria tem muito a ver com uma busca interna, e assim, eu não sou uma pessoa esotérica nem mística, eu não acho que isso seja problema para quem é, porque cada um é um. Eu te digo isso porque não foi uma intenção de um esoterismo, é uma pergunta básica, né? O que a gente faz aqui no mundo? Qual o porquê da nossa existência? E como eu não sou religiosa, a gente fica sempre no limbo, né? E aí eu li o livro do Jung, que é a autobiografia dele. E nesse livro ele fala que cada pessoa tem que buscar em si a própria mitologia. Que ele era filho de pastor luterano, mas ele não era nada religioso. E ele foi buscar no fazer dele o que, quando ele estava fazendo, transcendia de alguma forma para ele. E ele começou a lembrar que ele empilhava pedra, e aquilo tinha uma significância, que tinha algum link, né, mais ancestral. E ele foi construir a casa dele na beira do lago de Zurique, basicamente ele, pondo pedra sobre pedra, porque ele foi atrás daquilo que movia ele. E para mim a joalheria é o que me move, é a hora que a conexão é feita, e por isso que sou eu que tenho que fazer, né? Tem um porquê. Já projetei bastante joia, porque eu também sou designer, mas assim, a minha jornada é essa, é a minha mão e essa conexão. Então eu acho, sim, que a joalheria ela tem esse poder, porque na verdade a gente vive num tempo muito descrente, muito profano, né? A gente esquece muito dessa coisa mais arquétipa, mais antiga, mais ancestral. E eu acho que a joalheria vem com uma lembrança. Eu não digo a joalheria contemporânea, porque eu digo a joalheria como um todo. Porque, na verdade, o que nós somos? Nós somos, tudo é joalheria. Nós somos tipos sanguíneos. Você que é da joalheria mais tradicional, é o tipo A, eu sou o tipo A+, mas nós somos sangue, né? Nós temos esse poder. E assim, a gente vê quando as noivas indianas, elas são ornadas da cabeça aos pés, né? Não para ficarem bonitas também, mas porque elas fazem uma conexão, elas estão representando ali a deusa, né? É quando a joia faz a transformação. Então, eu acho que o colar de miçanga sempre tem esse poder transformador, principalmente a miçanga, porque ela é super antiga, concha, osso, isso data de 100 mil anos atrás. Então, eu acho que sim, eu acho que a joalheria tem um poder de transcender que a gente nem tem percepção, né? Ela remete a tantas coisas que eu acho até estranho ter tão pouca literatura sobre a joalheria, porque sempre vem umas questões muito de uma coisa supérflua, ornamental, mas gente, desde que homem é homem, a gente se ornamenta, né? Tá intrínseco na nossa existência. Então, eu acho que toda essa conversa dos tipos de joalheria, para que é feito e como é feito, e as intenções, são sempre conversas muito bem-vindas. É muito poético e, ao mesmo tempo, é muito realista, no sentido de que, se a gente pensa na noiva indiana, ou então no homem já andando sozinho pelo mundo e se ornando, e de alguma forma se relacionando com o entorno que ele mal reconhece, que ele mal conhece, né? Isso é muito poderoso mesmo. Agora, do ponto de vista da joalheria contemporânea, como é que você diferencia a joalheria contemporânea, de uma forma assim direta, dos outros nichos da joalheria? A joalheria contemporânea, eu acho que a gente está vivendo numa crise de nomenclaturas. Sim. Onde a gente fica muito receoso de dizer, isso é joalheria contemporânea, né? O que eu faço porque tem muitos porquês, porém, tem a vertente daqui, tem a vertente de lá, mas isso aqui não é, mas ali não é. Então, você fica sempre pisando em ovos, eu acho isso péssimo,
Porque o consumidor final não está se lixando se você está falando sobre a teoria da joalheria segundo a escola holandesa ou segundo a escola de Munique. Nós temos que ter uma mesma mensagem. Se a gente quer, porque a joia a gente não faz para nós mesmos, a gente sempre quer que ela chegue em alguém. E quando esse alguém veste nossa joia, independente de que tipo de joalheiro você é, o ciclo se completa, correto? Então, assim, se você faz uma joalheria diferente e ela é pouco entendida porque ela tem um material descartável, ou enfim, ela tem uma coisa que é de uma estranheza, é necessário você explicar o que é aquilo. Não para a pessoa se encantar porque você explicou, não. A pessoa vai se encantar, mas eu acho que ela vai entender todo um processo que existe e que não é falado, porque nunca se fala, porque não se sabe se vai falar muito certo, se vai falar muito errado, então exatamente o que é. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acho que nós temos que passar uma mensagem clara, única, clara e piscante, se preferir. Porque ninguém quer viver compartimentado. Eu não quero ficar aqui produzindo peças que eu faço a rodo e isso não é usado por ninguém, assim, não tem, né? Nosso trabalho não é esse. Então, assim, a joalheria contemporânea, ela tem vários estágios em vários lugares do mundo. Ela começou nos anos 60, 70 na Holanda, e da Holanda ela foi sendo difundida, que é um jeito de se aproximar da joalheria, que é uma maneira mais artística. A pessoa, né, o joalheiro em si, em questão, se apropria da própria artes plásticas para misturar com a joalheria, fazendo dela um meio de linguagem social, ecológica, questionadora. Ela tem uma intenção. Ela não é só um anel para ser esteticamente bonito. Não que isso não tenha valor, tem muito. Mas você vai produzir uma peça onde você está engajada numa questão ecológica ou social, e aquela peça vai, quem olhar aquilo vai, né, ter um entendimento além da joalheria, porque ela passa uma mensagem quase artística, vamos dizer assim. Então, ela é um pouco mais hermética, ela tem uma dificuldade de entendimento, por isso mesmo que ela tem que ser falada. Uhum. Sabe, porque eu percebo, eu sou arquiteta formada na USP faz só 40 anos. E eu percebo que os meus amigos arquitetos, todos, que tiveram a mesma formação que eu, eles não têm ideia o que é joalheria contemporânea, nem do que eu estou falando. Nós estamos falando do quê? De uma classe alta e culta. Então, você imaginou, nesse país gigante que nós temos. Então, assim, esse movimento que começa na Europa, e nós somos super eurocentristas, vai se difundindo nos países vizinhos da Holanda, mas em cada lugar chega de um jeito. A joalheria contemporânea americana, eu acho que não tem quase muito a ver com a europeia. E se você for para a Oceania, a australiana e a da Nova Zelândia também tem uma outra. Então, tem essa regionalidade. E eu acho que no Brasil nós estamos começando, tá? Porque eu acho que a joalheria contemporânea europeia está quase esgotada. E eu acho que aqui nós estamos vivendo um momento muito oportuno de formar essa comunidade, de passar essa linguagem mais clara e de captar um público, porque se você está fazendo uma joalheria artística e você está em São Paulo, aqui tem a Bienal, tem a SP Arte, tem galerias mil, né, de artes visuais, plásticas, que você fala, não é possível que aqui não se tenha um entendimento do que é isso, né? Agora, Ana, me mostra, por favor, já para a gente fechar um pouquinho esse pensamento, uma segunda série sua, que a gente possa identificar essa questão da joalheria contemporânea, que tem a ver com o rito, com os mitos, que você acha que você condensou bem essa ideia. Tem toda essa série aqui, que foi trabalhada em prata. Qual é o nome? Essa aqui é aquela In Natura, tá? É a primeira série que eu fiz, que foi para a Roya Barcelona. Ela foi dando cria. E eu comecei essa série
que chama topografia, que pega bem essa volumetria, eu não sei se vai dar para ver direito. Tá vendo? Além da organicidade da peça, eu ainda aplico essas microesferas de vidro que dão esse brilho e continua com a mesma coisa, dessa busca de uma linguagem meio ancestral, né? Essa é uma joia em prata, onde eu vendo, e por ser em prata, né, as pessoas dão um valor, ela é diferente, mas ela é em prata. Isso no Brasil ainda é muito importante. Nós somos ainda uma sociedade bem formal em relações a materiais e o que você está oferecendo, né? Essa peça é um broche, Ana? Esse aqui é um brinco. Ah, é um brinco. Aqui, com esse cabelo. Nossa, que lindo, olha isso. Ele lembra um pouco a formação de um geodo. Ele tem toda uma... É muito difícil fazer isso assim. Sim, sim. E esse nome é o... Essa aqui já é da topografia, que esse aqui chama cratera, apareceu os brincos e apareceu todo esse trabalho com as microesferas de vidro. Esse é um outro brinco, tá? E que eu crio através de cores e esmaltes a coloração das esferas. Como todo joalheiro, a gente é meio colecionador, né? A gente vai catando concha, pedrinha, acho que não tem um que não faça isso, né? Faz parte do nosso. E eu era fixada nos seixos que eu peguei na Bahia, e eu comecei, na verdade, a trabalhar o polymer clay por causa desses seixos. Eu fiz um molde para eles e comecei a fazer uns broches que são o formato dos seixos e eles são magnéticos. Ai, que bacana. Então, na verdade, eu fiz milhões deles. Você pode se encher. Ai, que máximo. Eles são componíveis, ou seja, São brinca. componíveis. Sim, você pode fazer muita brincadeira com eles. E isso é um pouco da procura da própria mitologia, eu acho, que são os seixos, as conchas, toda essa série das crateras que eu mostrei na prata, elas foram todas moldadas em cera em cima de conchas. Então, elas têm toda tá vendo? Textura, né? Textura que veio de concha. Então, conchas e pedras, né? Que nem o homem da caverna, eu também sou. Aqui começou o polymer clay, porque eu precisava de uma base para fazer o seixo, e depois eu fiz uma aplicação de resina, esse com pó de mica, e esse é com pó de pirita. E esses materiais você mesma desenvolve na sua pesquisa interna? Você faz em collab com alguma instituição? Ou como que é essa pesquisa para chegar nesses materiais? Não, é sempre sozinha, é sempre interna. A intenção desse seixo permaneceu anos na minha vida e eu pensando como eu poderia, fiz até borracha, mas ia pesar 1 tonelada em metal. O metal começou a ficar, a tirar um pouco minha liberdade de não fazer, que eu queria uma coisa leve. Eu estava em busca de uma coisa maior e leve, então não podia mais ser prata, nem metal. Então, aí eu ia para cerâmica, eu não ia para o polymer clay, mas meu ateliê, ele não é muito grande, se eu entrar com cerâmica lá, vai ser o caos, porque é muito material, eu já mexo com muitas coisas diferentes, então eu fui buscar um material moldável, maleável, que eu achasse que eu tivesse dimensões na minha casa para trabalhar, né? O polymer clay, na verdade, chama argila plástica, e ele vai no forno caseiro a 130 graus, meia hora ele endurece. E ele é super moldável. Você usa molde, você mexe com a mão, enfim. E eu achei que ele cabia na minha vida, cabia no meu espaço, cabia na intenção que eu tinha
para o trabalho que eu me propunha. Ele é um material que, se for olhar no Pinterest ou no Instagram, tem umas coisas horríveis, né? Porque ele é usado, principalmente nos Estados Unidos, tricolor, bicolor. E eu pensei, mas não precisa, né? Se assim, ele pode ser de uma cor só, né? E numa cor só, você pode conseguir uma outra comunicação, né? Da peça Ai, em que si. lindo. Lindo. É porque ele tem uma textura muito particular, mas aí você e a cor, você unifica na cor, mas você diversifica talvez na textura, né, do brilho. Essa peça, por exemplo, qual é o nome dessa peça, Ana? Essa peça, ela foi feita, eu mandei uma série para a Royal Barcelona do ano passado, e eu mandei o começo dessa série, que são as pedras, tá? Elas vieram de um workshop de mindfulness que eu faço e self-compassion. E tem uma meditação que chama Pedra do Aqui e Agora. E então a meditação começa, segure uma pedra, né? Porque é para você se transportar para o presente e parar de ficar com a cabeça viajando. E eu, na época que eu comecei a achar a solução para fazer essas pedrinhas, eu falei, bom, essa é a minha pedra do aqui e agora, né? E aí, na sequência dela, veio toda uma série dessa questão do mindfulness. Essa aqui chama Backdraft. Backdraft no mindfulness quando é um termo de bombeiro, quando você abre um quarto que está pegando fogo, o oxigênio entra e o fogo triplica. E é isso que acontece às vezes quando você se aplica uma autocompaixão, você fala, não, eu não mereço autocompaixão, o que é isso? É autoajuda? Isso não serve para mim? Quer dizer, tua mente luta contra uma coisa que você está tentando se tranquilizar. Esse é o backdraft, é o termo. E então nasceram essas séries que são todas negras, né, com o Polymer Clay negro e com as turmalinas. Que eu já trabalhava com turmalinas com prata bastante, eu sou bem fixada. Eu só tenho Polymer Clay e turmalina, e a base é latão. O Polymer Clay, ele pede um pouco um suporte metálico, senão ele não aguenta, uma hora ele quebra. Gostaria que você compartilhasse aqui com a gente qual é a sua influência da arquitetura no seu trabalho de joalheria, e se você tivesse também uma peça que evidencia essa influência também, gostaria que você mostrasse para a gente. Quando eu comecei a fazer joalheria, eu comecei desenhando, né? E meus desenhos eram bárbaros, né? De umas coisas muito geométricas, bacanas. E a hora que eu fui fazer, eu vi que precisava de ainda comer muita grama para eu chegar lá, se é que eu ia chegar lá, porque eu vi que também era um sofrimento muito grande para mim, né? Então, assim, teve uma fase que eu comecei a fazer esses anéis, que chamam um esquadro, que acho que é o ápice dessa fase arquitetônica. Eu acho eles lindos até hoje, né? Assim, são super vendáveis, venderam bem, e eles são esquadro, e aqui eles têm um diamantinho, o preto tem um diamantinho branco, esse é um diamantinho negro, que é o ponto de fuga dos retângulos, né? Então, esse aqui foi o meu máximo. Quando eu cheguei nele, consegui fazer ele, eu falei, pronto, consegui. De virar a página. Eu acho que a arquitetura, para mim, hoje, funciona mais como um conhecimento de ciências humanas. Então, acho que hoje em dia, a minha formação de arquiteta tem mais a ver com essa formação, né, humanística do que especificamente nas minhas peças. O repertório, Ana, tão multidisciplinar que você acabou de descrever, né? Eu acho que ele é muito interessante porque ele cria esse span muito variado aí dentro de você e que com certeza ele vai se manifestar nas séries à medida que elas vão saindo, né? Então é muito legal ter esse background aí tão vasto que a sua experiência te ofereceu. Agora, voltando um pouco para as duas vertentes, né, que você se divide entre a vertente, né, do metal, e aí você falou já para a gente um pouquinho que o metal começou a te limitar um pouco nas suas ambições, né, de tamanho versus leveza, e aí você se encantou pelo Polymer Clay. Me fala um pouco mais sobre essa diferença
física, né, e de processo de execução de cada um dessas vertentes e a dificuldade de cada um. Todas essas peças que eu mostrei para vocês, todas sou eu, né? Não tem uma Ana vai para prata, a Ana que vai para o polymer clay. Acontece que, como eu já acho que até falei, o Brasil tem um formalismo ainda muito grande. Então, assim, você compra uma peça em prata que tem uma estranheza, tá? Porque ela não é uma coisa tradicional, tá? Ela é uma prata que ela tem uma semi-oxidação, ela tem microesferas de vidro, mas é prata. Então, a pessoa é ousada, mas ela é ousada comprando prata, porque o suporte é precioso, né? Agora, isso é polymer clay, é plástico. Aqui dentro é latão, não é prata. Mas eu vou te dizer, qual peça me dá mais trabalho de fazer? É de polymer clay. Agora a pergunta, ela vende? Muito difícil. Essa ajuda essa a vender. Porque a pessoa começa a se encantar por uma estranheza presente nessa e pode chegar nessa. Tá? Então, assim, esse é o meu, assim, se eu tiver um marketing, que eu não tenho, que isso é com o Marcelo, mas o meu marketing seria esse, fazer dessa, vender essa. E a pessoa entender que é a mesma pessoa e é o mesmo percurso. Eu acho que a gente falar um pouco, então, do polymer clay vale muito a pena, para a gente dissecar um pouquinho esse desconhecimento que ainda cerca esse material. Então, me fala um pouquinho das características físicas do polymer clay e a dificuldade que você enfrenta na hora que você decide enveredar por esse caminho. Então, você pode pensar, basicamente, que o polymer clay é plástico, então você já entra num material que não é nobre, enfim, a grande dificuldade vem daí. As pessoas perguntam, isso é bijuteria ou isso é artesanato? Mas não, isso é joia. Essa ainda tem mais um aspecto de joia, porque ela tem uma elegância da cor preta, das turmalinas. Essa aqui já tem uma coisa completamente diferente, tem um porquê dela ser assim, tá? Qual é o porquê? Então, essa é uma última série que eu fiz, que tem a ver com aqueles joguinhos de telefone que chama Candy Crush. Eles são os Candy Crush, total. Assim. Adoro Candy Crush! Sou viciada, Ana. Jogo muito, ainda jogo. Então, nessa época de pandemia, então, aqui, que nossa cabeça está tão conturbada, o Candy Crush, você entra lá, você pum, né? Você não pensa o que está acontecendo numa pandemia, no presidente, né? Então, assim, veio numa série que chama Escapismo, né? E ela é totalmente... Porque o polymer clay tem umas cores lindas. Eu não sou colorida, eu sou uma pessoa muito preta, muito prata oxidada. Mas eu me rendi, assim. Eu falei, não, eu vou trabalhar com as esferas de vidro. Comecei a trabalhar com outras microesferas de resina coloridas e para realmente chegar nessa série chama Escapismo e eles são os Candy Crush, tá? E assim, nesses anéis, a base sempre é prata. Por quê? Porque eu preciso da base rígida, porque o polymer clay em si, se você começa a bater, ele não aguenta muito, tá? Então, assim, sempre a parte que onde você vai bater ou se apoiar, ela é metal. Eu, pelo menos, tem gente que trabalha de outra forma, mas eu ainda não consigo. Eu fico com um pouco de receio. Dentro dessa linha do polymer clay, que é ainda essa série agora nova do escapismo, eu comecei a fazer uns colares, e esse sim, esse não tem prata, só tem um fio de aço, né, que faz todas as voltas, e é um fecho de imã. E eles são super, além de lúdicos, eles são, né, super esculturais, e não pesam nada. Parece que você está usando nada. Aquela corrente que eu tenho de prata me incomoda menos do que eles. E eu sou uma pessoa que não usa colar. Então, assim,
Mas quando você olha, as pessoas acham que isso é bijuteria. Elas não veem uma pesquisa, elas não veem horas de trabalho e nada disso. Elas ainda estão atrás, né, desse quesito de preciosidade. Para um colar desse, Ana, me fala um pouco, um colar desse, qual é o trabalho que você faz, né? Quer dizer, é no cálculo de cada volta, você desenha primeiro o colar ou você vai moldando a peça à medida que ela vai surgindo na sua mão? Como é que é o processo de criação? Como é que é o processo executivo dessa peça? O processo é totalmente manual, não tem nada de desenho. Eu começo a pegar o fio e eu começo eu mesmo me enlaçar ou pegar o modelo e fazer. E então eu não tenho desenho. Os anéis, geralmente as pedras é que me dão a guia, né? Porque eles têm um quartzo Herkimer encaixado nesse, e esse aqui é uma crisocolo. Então, assim, eu vejo a pedra, eu vejo a cor, e aí a sequência vai sendo dada. Tá? Então, nos anéis, você tem prata, polymer clay e pedra, né? Sim, sim. E no colar, esse colar especificamente, ele tem só as bolinhas, tá vendo? As microesferas e polymer clay. E agora eu estou indo já para uma outra, essa coisa do imã, que eu acho fascinante esse fecho de imã. Eu comecei a fazer uma série que é isso, é um colar que são duas partes. Uma é frontal, uma é posterior e a outra é frontal. Olha e aí imã com imã. Aqui são as turmalinas, tá vendo? Elas são semilapidadas, elas são usadas na lapidação e são descartes. Mas elas não são brutas, porque a turmalina bruta, ela não tem o brilho, né? E nessa série, eu saí da cor e fui para cor da areia, e as turmalinas são só verdes, né? Para dar esse ressalto aqui. E o imã funciona quase como uma articulação. E a ideia é fazer depois uma série onde você troca a frente. Você tem um atrás e várias frentes, enfim, uma coisa mais componível. E essa é uma série que está acontecendo agora. Ela está ainda nos primeiros, já alguns deram errado. Se eu mostrar todos que eu erro, para as pessoas que vão comprar, elas vão entender porque custa caro. Como você mostrou aqui, todo mundo percebeu, você tem um trabalho bastante denso, que evidencia muito a sua criatividade, o processo executivo e o acabamento das suas peças. Agora, a gente percebe também que você tem esse cultivo de uma relação estreita com o seu público através das redes sociais. Você acredita na comunicação com o público como forma de democratizar o acesso e o entendimento do trabalho da joalheria contemporânea? Eu acredito, eu não sou uma pessoa que sou expert no Instagram, mas o meu Instagram é muito trabalhado no sentido de eu fornecer muita informação para quem me segue, não só das várias peças que eu faço, mas também de lugares. Eu tenho uma casa na praia em Ubatuba, que eu vou muito, então, às vezes, de paisagem, às vezes a coisa do mar, que é muito importante para mim, quer dizer, tem um pouco de lifestyle misturado com as exposições, ou com todas as peças, e aí as pessoas começam a entender um pouco que tudo pertence à mesma pessoa, elas começam a seguir um pouco o teu percurso, e aí fica muito mais fácil você se vender, entre aspas, mas se colocar. E a pessoa vai entender que o anel colorido, e esse aqui vem da mesma pessoa, e vai ver cronologicamente o que vai acontecendo, as exposições, o que vai aparecendo. Então, eu acho que, assim, o crédito que eu começo a ter nos anéis mais coloridos vem dos anéis de prata, que eu digo, um ajuda a vender o outro. E eu não largo o Instagram, assim, é uma coisa que eu me dedico. Eu me dedico porque é a minha forma não só de me comunicar, porque você se comunica com uma comunidade mundial de joalheiros, né? Você não está se comunicando só com gente aqui do Brasil. E nós somos uma comunidade muito grande,
Então, assim, as pessoas de fora têm acesso à minha obra e começam a me chamar, né? E eu tenho acesso a delas, eu pertenço a um coletivo que chama Precious Collective, que é da Inglaterra, que nós somos, acho que 70 artistas no mundo inteiro, e a gente faz, é uma troca, e um ajuda o outro, e quando tem open call, um avisa o outro, enfim, é uma rede, né? E é tudo graças ao Instagram. E as vendas que eu faço, a maioria começa no Instagram, pode até nem terminar no Instagram, mas o começo é no Instagram, e algumas pessoas que eu nem cheguei a vender se tornam conhecidas e mais tarde compram. Mas as pessoas não acessam mais o site, a informação é muito rápida. A pessoa quer a informação mais rápida possível e é através da imagem. E a imagem já é uma narrativa. Você pode até ter um texto que não seja muito longo, porque joalheiro escrevendo texto longo, você prefere se matar do que ler, né? Então, essas peças minhas de polymer clay coloridas, de repente eu tinha Instagrams de contas do exterior bem interessantes postando. E aí você reposta, quer dizer, é uma rede contínua, né? Você vai alimentando e vai recebendo. Então, para mim, o Instagram é o meu canal de vendas, porque, assim, o meu produto sou eu, não é meu anel. Esse olhar dá muita esperança também para quem trabalha com a joalheria e quem trabalha com a joalheria artística também, né, Ana? Porque às vezes o joalheiro artístico, eu vejo na minha experiência, que eu tenho muito contato com vários nichos, se sente um pouco sozinho, solitário, difícil de atingir o seu público. E é muito legal você falar sobre esse posicionamento proativo, no sentido de colocar a sua vida, colocar as suas emoções, a sua vivência do dia a dia, da sua casa de Ubatuba, a sua praia. E aí a joia, ela ilustra essa pessoa que você é, que acredita nos ritos, que acredita na indiana, né, que enxerga a joia como um elemento de comunicação. Me fala um pouquinho mais nessa questão que vejo que você gosta de falar sobre isso. Como é que é o seu público hoje, né? Por exemplo, como é que é os atributos do seu público do consumidor que compra o polymer clay e do consumidor que compra as suas joias de prata? Existe diferença de perfil? Na verdade, eu acredito que não exista diferença de perfil, existe ainda a falta de conhecimento. Beleza. Porque eu acho que uma pessoa que adquiriu minhas joias em prata, ela vai entender o que é o polymer clay. Mas eu percebo que o polymer clay tem uma aceitação muito maior nas exposições que eu faço fora do Brasil do que aqui. Aqui eu apresentei essa série Backdraft, que eu até dei uma incrementada no Brasil Jewelry Week, porque acho que é um dos canais que a gente tem aqui de comunicação de uma joalheria mais artística, né? Que a Cris e o Núcleo fazem um trabalho sempre excepcional, mas fora disso, não. No final do ano passado, eu entrei num evento na New Gallery, junto com a Vera Vir e a Isabela Drummond, e nós fizemos um evento onde tinham 20 joalheiros. E eu vi a dificuldade que é para o público ter o entendimento, mesmo de uma joalheria diferente, mesmo ainda em prata. Então, assim, eu acho que a gente tem no chão para ter uma aceitação maior de tudo que é diferente, de tudo que faz uma linguagem que você ainda não conhece. E eu vejo assim, que muitas pessoas que adquiriram anéis meus ou brincos meus vibram com essas coisas de polymer clay, elas conseguem enxergar que tem é inusitado, né? Tem uma criatividade aí que o metal às vezes não permite, não é nem que você não tenha. Mas eu acho que é questão de tempo, Marcelo. Acho que nós estamos no começo. Nós estamos no começo da trajetória. O programa de vocês se insere nessa trajetória e nós temos essa responsabilidade, sabia? Concordo com você, Ana. Eu e o Marcelo, que nesse programa a gente tem esse objetivo também de passar as informações, falar sobre a joalheria contemporânea também, sobre todos os outros nichos, né? A joalheria autoral também, que começou a crescer. E agora, que nem você comentou sobre a sua participação no New Gallery, né? Você tem um reconhecimento muito bacana, assim, de galeria e exposições na Europa também. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essa sua frente no exterior e ao que você acredita esse interesse do exterior no seu trabalho. Então, aqui eu fui para o exterior numa intenção de ampliar o conhecimento e
comunicação. Eu me atiro ao desconhecido com o meu trabalho muito tranquilamente. A primeira Joia Barcelona que eu participei, eu vi que ela abriu algumas portas, porque, na verdade, é uma feira onde você está lá presente com as suas peças. Então, é gente do mundo inteiro, basicamente, muitos europeus, passeando e você se apresentando. Eu acho que eu era a única brasileira. Então, assim, você vai conversando, vai passando cartão, pessoas vão te conhecendo, passam galeristas, e eles têm um caminho mais longo nesse percurso contemporâneo do que nós. Então, eles dão uma valorizada maior. Inclusive, minha joalheria, que para aqui no Brasil já era meio esquisita, lá era quase formal, porque eu era das poucas que tinham, né, anel que entra no dedo, brinco, pendura na orelha, né? Essa procura de sempre estar lá fora é de ter um pouco desse retorno, que aqui no Brasil eu ainda sinto falta, sabe? E assim, e dá sempre uma animada, né? Porque você começa a criar prazos. Ah, tem o open call dia tal, tem não sei quantas fotos, você tira foto, faz Photoshop, escreve texto. Tudo isso vai te tira um pouco da coisa muito, muito só. Às vezes as lojas me dão um cronograma, eu preciso 10 peças para o mês que vem, você sai feito uma doida, mas com essa pandemia não está mais sendo assim. E a Joia Barcelona que eu participei ano passado foi uma coisa muito boa, porque as peças foram e eu não precisei ir, que era o melhor dos mundos, porque não podia por causa da pandemia, e ao mesmo tempo foi física, porque eu acho interessante para um galerista mexer, né, na peça. Um deles é esse. Qual é o nome da série, Ana? Então, essa é a Pedra do Aqui, chama Aqui Agora, porque ele tem a ver com a série do Mindfulness. Ele conversa muito com o bracelete, ele é a turmalina. Essa foi a primeira peça que eu fiz em polymer clay com turmalina. Ele é uma base de um anel chevalier de prata, um anelão, e é o chevalier que sustenta toda essa estrutura, quer dizer, é um anel que aguenta, né? E junto com ele foi esse que é um polymer clay perolado, e também tem as turmalinas, e são anéis grandes, né? Esse é gigante, esse já cabe até no meu dedo, não é tanto, esse eu uso bastante. Esse aqui já tem que ter uma presença maior. E tem algumas peças que foram para a Itália, dessa linha das microesferas de vidro, era um concurso, tem até um prêmio, se você ganha, pelo menos você ganha até dinheiro, que seria ótimo. Eu acho que no nosso trabalho, isso não é só uma necessidade comercial, é uma necessidade vital, assim, para você não ficar muito individualizado. Eu acho que a peça tem que ir, a peça tem que falar por ela mesma, né, a história só complementa, né? Mas eu acho que o poder da peça é sempre inegável, assim. Agora, para a gente ir finalizando aí a nossa conversa, o que você diria para essas pessoas que estão namorando com a joalheria contemporânea, que adoraram as suas peças? Qual é o seu convite que você faz para essas pessoas, né, para se aventurarem, né, na joalheria contemporânea? Qual é a sua mensagem para o público? A minha mensagem é que tenham uma vontade de um entendimento. Quando a gente tem esse entendimento da importância do ornamento, eu acho que a cabeça se abre de alguma forma para você ter um conhecimento maior. Então, assim, muito joalheiro falando para joalheiro, e sempre de joalheiro tal, e, assim, eu gostaria que a gente descobrisse uma maneira, de uma linguagem mais direta e acessível com pessoas que não são joalheiras. Eu faço o objeto e o objeto finalmente é usado. Aí ele transcende qualquer coisa que você achou que ele ia ser, de repente no outro ela é outra coisa. E assim, eu acho que essa comunicação da joia em si, essa importância, que eu convidaria as pessoas a olhar com mais carinho. Onde que esse público pode encontrar seu trabalho, por favor? Pode encontrar pelo Instagram, é o jeito mais direto, né? Que é @anacalbucci, que é meu nome. E depois tem os sites, e eu faço parte do Clint02, que é um dos maiores sites de joalheria contemporânea do mundo.
Então, é o @AnaCalbucci Instagram, ou pelo cliente 02, ou meu site, que é anacalbucci-design. Obrigado, Ana. Muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa, tá? Obrigado, querida. Imagina, obrigada a vocês. Eu acho que é uma oportunidade muito legal. Obrigada, Ana, mais uma vez. E eu adorei a mensagem que você deixou aqui para a gente. Você sabe que você foi a nossa primeira convidada da joalheria contemporânea. A gente deu, acho que, uma aula aqui, você deu uma aula aqui para as pessoas, uma visão bastante ampla e detalhada ao mesmo tempo sobre o que é a joalheria contemporânea. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado do nosso programa de hoje. Aproveitem para seguir a Ana Calbucci nas redes sociais, eu e o Marcelo, o nosso programa, e espero vocês até a próxima. E lembrando que se você perdeu algum capítulo de um episódio passado, você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Espero vocês até a próxima!